Segunda Reis, capítulo 4, versículo 41. Quem achou diz amém? Amém. E diz assim: porém, ele disse: trazei farinha. Meu Deus. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Antes de você se assentar, olha para o irmão que está do seu lado. Isso, gente, estamos num culto jovem. A pastora Rose, ela nos deixou aqui um exemplo que culto jovem tem que ser avivado. Olha para o irmão que está do seu lado, com voz de profeta, e profetiza e diz assim: vai ter crise. Vai ter crise. Está fraco, tu é crente. Vai ter crise. Vai ter crise. Às vezes vai ter fome. Às vezes vai ter fome. Porém, não vai ter morte. Não vai ter morte. Você crê que Deus ainda tem um pouco mais para a nossa vida hoje? Ô, glória. Acho que só a pastora Rose entendeu. Meu Deus. Você crê que Deus ainda tem um pouco mais para a nossa vida hoje? Eu creio. Meu Deus. Aleluia. Espírito Santo. Irmão, eu vou ler, ou melhor, vou pregar no livro de Segunda Reis, porque foi igual o texto que Deus designou para nossas vidas. Porém, eu li o tema, porque o tema ele tem primazia na pregação. Creio que os irmãos tiveram trabalhos em escolher. Algumas pessoas até se reuniram para escolher o tema, então nós não podemos deixar o tema de fora. O tema tem primazia. Porém, Deus me direcionou a pregar no livro de Segunda Reis, no capítulo 4, do versículo 41. Aqui nós estamos diante de uma história na cidade de Gilgal. Gilgal se localizava junto ao Jordão. E aqui a história nos diz sobre uma grande seca em Gilgal. A Bíblia fala que Gilgal está passando por um período caótico. Gilgal está passando por um período a qual a seca já tinha tomado conta. Haja vista que Gilgal era uma cidade a qual tinha abundância na parte agrícola. Historiadores dizem que Gilgal, na sua época de abundância, era a cidade a qual tinha mais quantidade de colheitas. Mas agora Gilgal está passando por um período caótico. Gilgal está passando por um período de seca. E nós, para sabermos qual seca é essa, temos que voltar um pouco em 1 Reis, capítulo 17. A Bíblia diz que havia ali um rei chamado Acabe. Acabe foi um rei a qual fez tudo mal aos olhos do Deus de Israel. A Bíblia vai nos dizer que Acabe foi o rei a qual fez mais mal aos olhos de Deus. A Bíblia também nos diz que além de Acabe fazer aquilo a qual era contrário aos preceitos do Deus de Abraão, ele se casa com a filha de Etibaal, chamada de Jezabel. A Bíblia vai nos dizer que esta mulher chamada Jezabel é uma profetisa de Baal, de Azerá, de Astarote. A Bíblia nos diz que ela, já casando-se com Acabe, levanta altares para Baal, fazendo-se com que o povo ficasse confundido. Por quê? Historiadores nos dizem que Baal era o Deus da agricultura, era o Deus da abundância, era o Deus a qual dava os frutos, era Deus a qual dava a água de chuva. Só que a Bíblia diz que vai se levantar um homem chamado Elias,
Elias é alguém que vai aparecer no capítulo 17 de 1 Reis. Alguém que, intuído de coragem, alguém usado por Deus, vai chegar diante de Acabe e vai dizer: não terá chuva e nem tampouco orvalho, porque tudo que Deus está precisando no século 21 é alguém com coragem de falar a verdade. Porque nós estamos diante de um sistema que agora não pode se pregar o que é certo e o que é errado. Estamos diante de um sistema que agora a gente se pregar um pouco mais duro, as pessoas se sentem ameaçadas, se sentem tristes. Só que eu creio que eu estou diante de uma casa que a sã doutrina ainda está de pé. Eu creio que estou pregando sobre uma casa que a verdade ainda é dita, como que doer, mas a palavra tem que ser dita. Glória a Deus. Aí se levanta alguém chamado Elias. Só que a Bíblia diz que Elias disse: sobre a minha palavra. Isso aqui confunde. Por quê? Porque a gente cresceu ouvindo muitas pessoas dizendo: você não pode falar aquilo a qual Deus não disse para você falar. Só que aqui nós estamos diante de uma situação, entenda bem, estamos diante de uma situação a qual o povo já não sabia quem adorar. Tinha gente adorando a Baal e gente adorando a Deus. Só que Elias, ele diz: segundo a minha palavra, porque Elias entende. Eu vou pregar devagarzinho isso aqui para você entender. Elias entende que o povo está confundido. E Elias entende que Deus é tão misericordioso, de mesmo adorando outros deuses, a misericórdia dele faz com que chova, que tenha alimento. Só que Elias, ele vai e diz: segundo a minha palavra, porque ele entende que ele tem um chamado. E ele entende que se ele é chamado por Deus, aquilo que ele falar dentro de casa, aquilo que ele falar no seu trabalho, aquilo que ele falar até mesmo no meio da rua, Deus vai assinar embaixo por causa da vida que ele tem com Deus. A Bíblia nos diz que quando Elias diz isso aqui, logo a palavra de Deus vai dizer: vai até o ribeiro de Querite, porque já estão tramando contra a tua vida. A Bíblia diz que Deus, ele dá uma ordem para Elias dizendo: vai ao ribeiro de Querite. Vamos voltar um pouco ao jardim de infância, quando a gente começa a aprender sobre os pretéritos: pretérito passado, pretérito presente e pretérito futuro. A Bíblia diz que Deus vai dizer: Elias, vai ao ribeiro de Querite, porque eu já dei ordem aos corpos que leve pão para te suprir a tua fome. Já reparou que Deus podia dizer: Elias, vai ao ribeiro de Querite, porque eu vou dar ordens, pretérito futuro. Elias, vai ao ribeiro, porque eu estou dando ordens, pretérito presente. Mas Deus já tinha preparado tudo lá atrás. Tu não entendeu? Para Elias chegar no ribeiro de Querite e já ter pão preparado no ribeiro. Pretérito passado é Deus dizendo: se tu chegou até aqui, é porque lá atrás eu já preparei algo para a tua vida. Não te importa se tem gente te perseguindo, só vai ao ribeiro de Querite, porque lá já tem pão para suprir a tua necessidade. A Bíblia diz que ele vai. Deus já deu ordem. Ei, escuta isso aqui. O nosso tempo é chamado Cronos. Cronos é o tempo real. O tempo de Deus é o Kairos.
Kairos é o tempo que permite Deus passear dentro do tempo, ou seja, ao mesmo tempo que Ele estava no teu passado, Ele está no teu presente e preparando o teu futuro, que está reservado amanhã para você. É o tempo de Deus, diferente do nosso. Porque no passado Ele já preparou para no presente passarmos e no futuro receber. Só que a Bíblia diz que o tempo de água no ribeiro de Querite vai acabar. Ai, Jesus. Meu Deus, aleluia. Já viu o tempo de seca? O tempo de seca foi formado para Deus usar Elias em Sarepta. Não entenderam isso aqui? Deus muda o cenário por conta de alguém que precisa dele. Eu repito, Deus muda o teu cenário por conta de pessoas que precisam de você. Já viu? Que a Bíblia vai dizer a mesma coisa que Ele disse no ribeiro de Querite. Elias, vai lá, vai até Sarepta, porque eu já dei ordens. Enquanto ele estava no Querite, o tempo está passando, a água está secando, mas ele já deu ordem a uma viúva para alimentar ele. Aí quando ele chega em Sarepta, ele logo vê uma viúva. E ele diz assim: fazei-me de comer um bolo, me alimenta. Só que a Bíblia vai dizer, Sueli, que essa mulher olha para ele e diz assim: eu só tenho 2 cavacos de farinha para fazer um pouco de pão. Dá ao meu filho, e depois que morramos, comecei a pregar aqui. A Bíblia diz que ela olha para ele e diz: vamos comer, saciar nossa fome, e depois vamos morrer. Meu Deus. Só que a palavra de Elias diz vai lá, mulher, faça um bolo e dai-me de comer, depois faça para tu e teu filho, porque a farinha da panela não vai faltar. Eu vou repetir isso aqui. A Bíblia disse que Elias olhou para a mulher e disse: mulher, dai-me de comer, mas vai e faça bolo para tu e teu filho, porque ainda hoje, não, tu não entendeu, ainda hoje a farinha não vai faltar na tua panela. É Deus dizendo: quando alguém entra dentro da tua casa, eu vou descer e vou ficar à vontade. Quando alguém entra dentro da tua casa, que tem autoridade, pastor, e tem vida com Deus, o cenário poderia ser de morte, mas quando tem alguém instruído pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus entra na casa e a farinha que ia acabar não vai acabar. A farinha que era para acabar não vai acabar. Deus está dizendo: a farinha ainda continua. Glória a Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. Glória a Deus, aleluia. Tem gente olhando para esse ministério, eu vou deixar Deus usar. Tem gente olhando para esse ministério do lado de fora, pastora Rose, e dizendo: o ministério vai acabar. O ministério
história diz que Elias é alguém que não tinha medo de falar a verdade. Só que o tempo de Elias já está acabando. Deixa eu correr. O tempo de Elias está acabando. E quando está acabando, Deus resolve dizer para ele: Elias, você vai atrás de um jovem chamado Eliseu, porque esse tal Eliseu vai ser o teu sucessor. Já viu que quando Elias vai atrás de Eliseu, isso aqui pega e conta. Porque quando ele chega na frente de Eliseu, ele não pergunta: quer ser profeta? Ele não pergunta: quer ser pregador? Tu quer ser levita? Tu quer ser pastor presidente? Quando Elias chega na frente de Eliseu, ele pega a capa e joga diante de Eliseu. Já reparou que quem tem chamado, quem tem chamado não tem escolha? Desse jeito, meu Deus. Ele pega e joga. Aí Eliseu olha para a cara de Elias e diz assim: deixa só eu ir na minha mãe, deixa eu ir no meu pai, para que eu me despeça. Só que entenda isso aqui: escolhido não tem escolha, porém ele entende as coisas rápido. Vou repetir isso aqui: escolhido não tem escolha, porém ele entende as coisas rápido. Porque não precisou Elias falar uma palavra. O escolhido entende o chamado que ele tem. Meu Jesus, Glória a Deus. glória. Quando ele pega a capa e joga, e deixa eu sacrificar aqui animais, porque agora eu sou profeta. Eu escolhi, não escolhi, porque escolhido não tem escolha, mas tem chamado. Deus, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus vai separar Elias de Eliseu. Deus vai enviar a carroça de fogo. Entenda isso aqui, a Bíblia é bem clara. As carroças de fogo só serviram para separar Elias de Eliseu. Elias não subiu no carro de fogo. Enquanto houve uma separação dos dois, veio um redemoinho e levou Elias. E agora Eliseu vai estar carregado com uma porção dobrada, pastor. Tanto que Eliseu, ele é o fundador da escola de profetas na cidade de Gilgal, coisa que Elias não conseguiu fazer. Além de ele receber uma porção dobrada, ele é professor de quê? De profetas. O termo filhos de profetas, o termo filho de profetas não é uma palavra necessariamente de pais patológicos, mas filhos de profeta significa alguém que escolheu a responsabilidade de profeta. Ou seja, no Código Civil brasileiro, nós temos a maioridade com 18 anos. Lá em Israel, é com 12 anos que eles já tornam-se adultos. E com 12 anos, eles já se preparam para aquilo que eles têm que fazer. A Bíblia diz que Eliseu, ele vai estar passando sobre uma cidade, e sobre a cidade vai se apresentar uma viúva. Se apresentar a viúva, ela diz assim: eu sou mulher, eu sou esposa de um dos filhos dos profetas. A Bíblia vai nos dizer que ela olha para Eliseu e diz assim: meu marido morreu, e agora o diretor chegou na minha casa.
Qual é o credor? De levar os meus filhos como escravos. Porque era assim. Se o marido morresse deixando dívidas, a pessoa que tinha que cobrar essa dívida, ele pegava aquilo de mais valor e o que é os filhos, como escravos, para pagar a dívida do marido que morreu. E ela diz assim: a morte chegou na minha casa. E chegando a morte na minha casa, meus filhos estão prestes a serem escravos. Só que isso aqui pega, porque aqui tem um pormenor. O profeta olha para ele e diz assim: o que tu tens dentro de casa? Repara-se que aqui ela algo se despreza. Eu não tenho nada. Eu vou repetir. Aqui ela algo se despreza. Eu não tenho nada. Mas quando ela lembra que tem um pouco de azeite dentro de casa, eu vou repetir isso aqui porque é forte. Ela disse: eu não tenho nada dentro de casa. Mas quando ela lembra que ainda tem um pouco de azeite, ela disse: eu não tenho nada, porém eu ainda tenho um pouco de azeite dentro de casa. Aí o profeta olha para ele e diz assim: então vai aos teus vizinhos, pegai vasilhas, não poucas, muitas vasilhas, entra dentro do teu quarto e derrama o azeite sobre o outro. Repara-se que aqui nós temos um pormenor. E o que é? Imagina se a viúva não tivesse amizade com os vizinhos. Imagina se fosse aquela vizinha brigando com todo mundo. Aonde que ela ia arrumar vasilhas? Só que a Bíblia diz que ela vai, pega um monte de vasilhas e leva para o quarto. Quando leva para dentro do quarto, começa a derramar um azeite dentro da vasilha. Já reparou aqui? Que enquanto tem vasilhas, eu vou repetir isso aqui, enquanto tem vasos, o azeite não para de derramar. Vou falar de novo isso aqui para ver se tu entendeu. Enquanto tem azeite dentro do quarto, enquanto tem vasilhas dentro do quarto, o azeite não para de cair. Já viu que enquanto tem vasos dentro da igreja, o azeite não para de cair? Deus está dizendo: tu é vaso, é? Tu é vaso, é? Cadê a igreja? Cadê? Tu é vaso, é? Se tu for vaso, azeite vai descer, ó. Abre a boca, vai. Meu Deus! Abre a boca, vai. Abre a boca, vai. Abre a boca, vai. Deus está dizendo: enquanto tiver vasos de boca aberta, o azeite vai derramar na botija. O azeite vai derramar na botija. Olha aí. Olha aí. Abre a boca, vai. Abre a boca, vai. 10 segundos de glória a Deus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha o azeite descendo. Olha a gente. Olha a gente. Abre a boca, vai. Abre a boca, vai. Abre a boca, vai. Abre essa boca. Você tem azeite para descer ainda nessa casa, vai. Deus faz. Abre essa boca. Eu acredito que tu saiu da tua casa para olhar para a cara do pregador. Eu acredito que tu saiu da tua casa porque tu precisa. Se tu precisa, abre a boca. Ainda tem azeite para descer nessa casa. Ainda tem azeite para descer nessa casa. Se tu acredita, abre a boca, vai. Abre essa boca, vai. Abre essa boca, vai. Explode essa casa com glória a Deus. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você é inexistente. Cadê você? Abre essa boca, vai.
um período na casa de sua vida. Ai, Jesus. Estou tentando pegar, mas o Espírito Santo está assim. E manda assim na calaçura. E manda chegar na Deus está me dizendo, pastor, que dentro de alguns minutos uma glória vai invadir essa casa. Ai, eu estou arrepiado. Na manda súbia. Abre a boca, vai. Abre essa boca, vai. Eu estou vendo uma nuvem envolvendo essa casa. E manda súbia. Abre a boca, vai. Dá o pulo desse mangue, abre a boca. Cadê você? Cadê você? Eu estou vendo um varão de branco passeando aqui. Eu estou vendo um varão passeando aqui. Abre a boca, vai. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Abre a boca. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Abre essa boca. Eu estou sentindo